Amém? Esta chamada está sendo gravada. Obrigado por avisar. Vamos lá, Gênesis capítulo 1. Vamos ler a partir do 26. Depois, eu queria ler com os irmãos um outro texto no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, tá? Vamos começar em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Amém? Pelo que eu vi, está desativado o microfone de todo mundo aí, mas os meus irmãos, conforme a gente sempre faz, tá? Fica à vontade. Se quiser perguntar alguma coisa, se quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade para apertar o botãozinho aí e pode chamar, pode conversar, como a gente sempre faz. Tá bom? Vamos lá. Gênesis 1, 26 está escrito assim, irmãos. E disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Se você está com a caneta aí, grifa o seguinte aqui, ó. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Grifa aí na sua Bíblia. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Bem? Beleza. Agora vamos lá para o texto de Mateus, é o capítulo 28. É a grande comissão, né? Mateus 28, nós vamos ler o versículo 19, tá? Está escrito assim, irmãos, ó. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, quem está com caneta aí também, pode grifar esse versículo inteiro. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí grifa mais forte aí, ó. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém? Bom, eu nem vi como é que estava a votação, eu vi quando eu cheguei, né? Quando eu cheguei, o pessoal da Trindade aí estava ganhando. Então, aí já não está mais, né? Mas enfim, então hoje a gente vai estudar a Trindade, a continuação de Romanos fica para o próximo dia que a gente separa para estudar. Porque eu sou um só, e não dá tempo de eu ficar monitorando o grupo o tempo inteiro, amém? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Trindade. Por que que eu li esses dois textos com os meus irmãos? Porque são dois textos que apontam a Trindade, mas que muita gente duvida. Em nosso meio, não é normal as pessoas duvidarem da Trindade. A gente não tem dificuldade de aceitar a Trindade. Só que muitos de nós, irmãos, a gente só aceita, entendeu? Nos ensinar. Porque assim, ó, quando a gente converte numa igreja, a gente abraça o pacote teológico da igreja. Tipo assim, ó, se você, se você passa a servir a Jesus numa igreja que acredita na Trindade, automaticamente você acredita. Mas imagina se, em vez de ter aceitado Jesus Cristo na Assembleia, na mensagem, ou nas igrejas trinitárias, imagina que você tivesse aceitado a Jesus na igreja, por exemplo, dos Irmãos do Voz da Verdade. Lá, eles não aceitam a Trindade, tá? Para eles, Deus é um só, e esse Deus, ele tem na teologia é chamado de modalismo isso. Eles acreditam que Deus se apresenta de maneiras diferentes. Então, às vezes ele se apresenta como Pai, às vezes ele se apresenta como Filho, e às vezes ele se apresenta como Espírito Santo. Essa é a crença deles. Não é a nossa crença. Nós cremos que o Deus da Bíblia, ele se apresenta em três pessoas distintas. Um só Deus, três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Daqui a pouco a gente vai basear tudo isso em texto bíblico, tá? Mas é assim, pensa o seguinte, se você tivesse convertido nessa igreja,
você seria unitarista, você modalista, você ia acreditar que Deus é um só e ele se apresenta de maneiras diferentes. Então, assim, a gente abraça, é isso que eu quero dizer quando eu digo que a gente abraça o pacote teológico da igreja que a gente se converteu. Então, isso acontece também com a gente. A gente se converteu na mensagem do amor de Deus, a gente crê na Trindade. Mas se eu pedir para o irmão explicar, irmão, me explica aí como é que é a Trindade. Os irmãos não sabem, entende? Os irmãos têm dificuldade de explicar. E, e é importante a gente entender isso. Primeiro, deixa eu fazer um disclaimer aqui, irmãos. Ninguém vai para o céu, presta atenção no que eu vou falar. Ninguém vai para o céu por passar numa prova teológica, entendeu? O céu não é alcançado por uma teologia perfeita. Então a gente vai para o céu porque nós temos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ele que nos conduz para o céu. Então ninguém tem uma teologia perfeita, né? Por exemplo, há igrejas por aí que acreditam que o Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar depois da tribulação. A gente crê que ele volta antes, né? A gente fomos ensinados assim. Mas tem irmãos aí que eles creem que Jesus volta depois. E assim, eles não deixam de ser nossos irmãos por causa disso. A salvação deles não está comprometida por causa disso, entende? Então, assim, não é por abraçar um pacote teológico que a gente vai para a igreja, que a gente vai para o céu. Não, é por ter o Salvador, entende? E é por isso que a gente precisa sempre ser respeitoso com quem pensa um pouco diferente da gente. Desde que essa pessoa aceite o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, que ela tenha fé no Filho de Deus, conforme ensina a Bíblia Sagrada, essa pessoa pode sim alcançar a salvação. Não, pastor, mas ela está na igreja católica. Então, tudo bem ela estar na igreja católica, desde que ela obedeça a palavra de Deus. Se o Filho de Deus, Jesus Cristo, for o único e suficiente salvador da vida dela, ela vai ser salva. Agora, é claro que dentro, por exemplo, estou usando o exemplo da igreja católica, né? É claro que dentro da igreja católica, muitos, para eles, Jesus não basta, precisa de Maria. Aí a salvação pode estar comprometida, entende? Pensa num alguém que serve a Deus, por exemplo, nessa igreja unitarista. Mas se essa pessoa, por mais que ela não compreenda que Deus é uma unidade composta de três pessoas, se ela se entrega ao Salvador, a Jesus Cristo, ama ele, espera a volta dele e obedece a palavra de Deus, essa pessoa vai ser salva, entende? Então a gente não pode, por mais que existem perigo, né, em heresias, a gente não pode julgar, não cabe a nós julgar, cabe a nós defender. O nosso chamado é para a gente defender a fé e não atacar, entende? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então, por que eu queria conversar? Eu propus, né, a gente conversar sobre Trindade, alguns irmãos voltaram lá, pelo menos no momento que eu sentei aqui para preparar o estudo, a Trindade estava ganhando, por isso que eu estou falando sobre Trindade, tá? Por que eu acho importante? Para a gente entender, não só abraçar porque alguém falou para nós, mas a gente abraçar porque a gente entende e porque a gente viu pela Bíblia, não porque o pastor disse, não porque o pregador disse, mas porque eu me debrucei sobre a palavra de Deus e entendi. Entendi? Isso é importante. E isso, meus irmãos, é para todo assunto, todos os assuntos da Bíblia, tá bom? Sempre que alguém pregar alguma coisa lá, vá conferir na Bíblia se é isso mesmo que ele está falando, porque tem muita gente pregando muita coisa que não é Bíblia, sabe? Então, por exemplo, tem irmãos pregando que a igreja não passa por derrotas, por exemplo, e a igreja passa por derrotas. Muitas vezes na nossa vida a gente vai passar por derrotas. E aí alguém que chega na igreja e só ouve pregando bênção, só ouve pregando milagre, quando essa pessoa sofre um revés, ela se desvia. Então, essa é a importância da gente se basear na palavra de Deus e não no que as pessoas dizem, por mais que são irmãos nossos, pessoas bem intencionadas. Tá? E isso é para todo assunto. Então, sempre que todo assunto que for dito dentro da igreja, vá atrás da confirmação bíblica disso, tá? Graças a Deus, na nossa igreja, não há hereges, né? Na nossa igreja não tem ninguém que pregue heresia, que pregue inverdades, né? Os nossos irmãos são irmãos bem baseados na Bíblia. Mas, assim, andando a igrejas afora, irmãos, eu vejo coisa que a gente fica assustado, fala, gente, meu Deus do céu, sabe? Bom, esse é o ponto. Então, esses dois textos aqui que a gente leu, são textos que afirmam a ideia da Trindade. Por exemplo, no texto de Gênesis, veja só, Deus está criando ali, Gênesis 1:26 que a gente leu. Deus está criando, certo? O versículo que a gente estava lendo diz assim, e disse Deus. Quem que está dizendo? Deus está dizendo. E ele fala assim, ó, façamos. Então, assim, Deus está tendo uma conversa com alguém que tem o mesmo poder de criar que ele. E aí a conversa é, façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Então, assim, é alguém que tem a mesma imagem de Deus, a mesma semelhança de Deus. Entende? Então, com isso, a gente entende que é uma conversa de seres que têm poder de criar. E que tem a mesma semelhança de Deus. Quem é semelhante a Deus? Por exemplo, judeus vão olhar para esse texto aqui e dizer que Deus está falando com anjos. Mas peraí, anjo tem poder de criar? Anjo tem a mesma semelhança de Deus? Entende? Então, quando a gente se debruça, a gente passa a entender. O texto da grande comissão vai dizer assim, ide por todo mundo, fazer discípulos, batizando. Então, como que eu faço discípulo? Eu faço discípulo batizando. Batizando como? E perceba que não são 3 nomes. Não é em nome do Pai e em nome do Filho. Não, é um nome para os 3. Batizando-as em nome, o nome no plural. É um nome só. Do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, os 3 têm o mesmo nome. Entende? Que nome é esse, pastor? Então, o nome de Deus é o tetragrama, né? Aquelas 4 letrinhas hebraicas lá que a gente não sabe a pronúncia, que foi transliterado para nós como Jeová. Talvez seja Jeová, mas a gente não tem certeza, tá? Seja como for, esse é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o nome da Trindade. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha para a Bíblia, não é mal, de maneira mal intencionada, que irmãos pensam que não existe Trindade. Porque há muitos textos na Bíblia que vão dizer que Deus é um só. Você quer ver? Abre comigo aí, ó, sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Daqui a pouco a gente vai trabalhar com mais profundidade esse texto aí, tá? Mas é só para os irmãos verem. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir? Quem puder ler aí junto comigo, abre o microfone e fala eu posso ler, que aí eu vou ditar alguns textos para você ler. Eu vou ler o Deuteronômio e eu queria que os irmãos aí lessem outros textos também. Quem pode ler aí? Abre o microfone e fala, pastor, conta comigo. Põe meu nome aí. Eu, pastor. Olha lá, pastor Messias. Pastor Messias, por favor, abra a Bíblia do senhor aí. 1 Deuteronômio? Coríntios 8. Não, a do senhor abre 1 Coríntios. Isso, capítulo 8, versículo 4. Tá? Mais alguém para me ajudar aí? De cada vez, irmão. Eu, pastor. Irmã Dilma, obrigado, minha irmã. A senhora abre, por favor. Gálatas, capítulo 3, versículo 20. Eu, Gálatas? Isso, Gálatas, capítulo 3, versículo 20. Mais um, irmão. Eu é 1 Coríntios? 1 Coríntios 8, 4, pastor. Mais um, irmão. Irmão, vou ter que sair só um pouquinho, tá? Que meu esposo chegou, vou ter que abrir o portão para ele, já volto. Fique em paz, minha irmã, fique em paz. Tem mais um texto aqui. Bom, tá bom, esses 3 textos já dá pra gente trabalhar. Gálatas 3, 20. Ó, então vamos lá. Eu vou ler o texto de Deuteronômio, tá? O que a gente está trabalhando aqui? A ideia de textos bíblicos que afirmem que há um só Deus, tá bom? Vamos lá. Certo. Deuteronômio 6,4 está escrito o seguinte, presta bem atenção, irmãos, ó. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E isso está escrito em Deuteronômio 6,4, capítulo 6, versículo 4. Então esse texto está afirmando que existe um Deus só. Vamos lá. O texto do pastor Messias, lê para nós aí, pastor. 1 Coríntios 8,4. 8,4. Quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que os ídolos nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Então, olha lá, ele está falando sobre comer coisas aos ídolos, sacrificados a deuses falsos. É isso que o apóstolo Paulo está trabalhando. Ele vai falar, então, não existe outro Deus, existe um Deus só. Então, em outro texto está dizendo que existe um Deus só. Vamos lá, Gálatas 3:20, irmã Dilma, por favor. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Eu acho que ela está lendo. Só está lendo no capítulo 2, irmã. É capítulo 3, versículo 20. 3. Desculpa aí. Isso, 3:20, tá? Por favor.
Ok. Ora, Pode ler. o medianeiro não é o de um só. O medianeiro não é de um só, mas Deus é em um. Ora, olha esse texto. Olha, Ora, o medianeiro, tá falando da medianeiro mediação. não é Isso. de um só, mas É. Deus é um. Ele está dizendo assim, a mediação que Deus faz não é só para mim, é para todo cristão. Mas o Deus que faz isso tudo é um só. Então, assim, e tem mais textos, tá? Mas esses três aqui já dá pra gente trabalhar, já dá pra gente viver. Então, são três textos, a gente separou três, lembrando que há mais, tá? Três textos da Bíblia dizendo que Deus é um só. Se Deus é um só, onde é que o Filho e o Espírito Santo entram nessa? Então, essa é a confusão. Isso, meus irmãos, esse texto aqui, dizer que há um só Deus, não invalida a Trindade. Por quê? Porque a Trindade não é três deuses. Não, 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 não. A Trindade significa um Deus, Está em Deus. composto de três pessoas. Um Deus só, um único Deus. Só que esse Deus é composto de três pessoas. Entende? E assim, há uma vasta defesa na Bíblia sobre a unidade composta de Deus. Pastor, unidade composta? Então, eu vou te dar um exemplo de uma unidade composta. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 24. Abre aí e pega a sua caneta, que você vai marcar junto comigo isso aqui. Você vai sublinhar esse texto junto comigo. Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Está escrito assim, ó. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Então, o homem vai deixar a casa do pai e da mãe e vai se apegar, se juntar com a mulher. E depois? Aí o texto segue. E serão ambos uma só carne. Então, assim, é uma carne, certo? Só que é uma carne composta de duas pessoas. Isso é uma unidade composta. Entende? É uma unidade, é verdade. Só que essa unidade é composta de duas pessoas. Entende? Então, assim, o nosso Deus é da mesma forma. É um Deus só. Não são três deuses. Não servimos a três deuses. A Bíblia afirma várias vezes que há um Deus só. Só que ela vai apresentar três pessoas distintas como o Deus verdadeiro. Como é que eu fecho essa questão? A única forma de eu fechar a questão é verdade, é um Deus só, conforme a Bíblia afirma em vários textos, só que esse Deus é composto de três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Entende? Então essa é a confusão. Os irmãos modalistas, os irmãos unitaristas, não é maldade, não é que esses irmãos, não é por maldade, mas eles olham para esses textos e têm dificuldade de compreender eles. Os judeus olham para nós e nos chamam de politeístas. Falam que a gente tem vários deuses. Por quê? Porque a gente tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas não são três deuses, é um Deus só. É um único Deus. Só que esse único Deus é apresentado na revelação, na Bíblia Sagrada, em três pessoas distintas, não diferentes, distintas. Não são três deuses, é um Deus só, mas ele se apresenta em três pessoas distintas, em Pai, Filho e Espírito Santo. No batismo de Jesus, por exemplo, abre comigo, Mateus, capítulo 3. Vamos ler a partir do 13. Mateus 3, a partir do 13. Está escrito assim, ó. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Então, Jesus, o Filho, está aqui na terra, sendo batizado por João Batista lá no Rio Jordão, certo? Então, Jesus Cristo, o Filho, está aqui na terra, certo? E esse Jesus é Deus? João 1 vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E não era porque agora não é mais, não. Ele está dizendo assim, que desde o princípio ele já é Deus junto com o Pai, certo? Então esse Jesus aqui é Deus. Ó, aqui temos uma pessoa então, Jesus que está aqui na terra, sendo batizado, beleza. Quando ele saiu da água, abriu o céu, ó, e eis que se lhe abriram os céus,
e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Então Jesus sai da água, aí o céu abre e o Espírito Santo desce lá do céu e pousa sobre Jesus. Então agora a gente já tem duas pessoas da Trindade aqui na Terra. O Filho, que já estava aqui, e o Espírito Santo que desceu de lá do céu. Temos duas aqui, certo? Aí olha o que vai acontecer depois. 17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado em quem me comprado. Então, peraí, já tem duas pessoas aqui. O Jesus que estava aqui e o Espírito Santo que desceu. Só que a voz é ouvida, não é aqui na Terra. A voz é ouvida lá do céu. Se já tem duas partes desse Deus aqui, duas pessoas desse Deus aqui, quem é que tá falando lá? Este é o Pai. E aí a gente fecha Pai, Filho e Espírito Santo, os três. Ok? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, assim, não são três deuses. Quando alguém que não crê na Trindade apontar, não, então, mas não são três deuses? Não, não são três deuses, é um Deus só. A gente tem um texto maravilhoso para trabalhar essa questão. Abre comigo em Isaías capítulo 6. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Mas Isaías capítulo 6, ele nos dá nos ajuda a fazer uma ampla defesa da doutrina da Trindade. E deixa eu, enquanto você abre em Isaías 6, deixa eu dar uma pausa para te falar um negócio aqui. É verdade que a palavra Trindade não está na Bíblia, tá? Não existe essa palavra na Bíblia. Então, só que ela não existe porque ela é uma palavra nova, é uma palavra de centenas de anos depois da Bíblia, sabe? De pelo menos 400 anos depois do Novo Testamento. Então, é óbvio. Só que assim, há muitas palavras que não existem na Bíblia. Vou dar um exemplo para você. Não existe a palavra neto na Bíblia. A palavra neto não existe. Ó, o Salmo 128 vai dizer assim, ó: E verás o filho de teus filhos e a paz sobre Israel. Vocês lembram desse verso, né? Desse salmo. Então, quem é o filho do meu filho? O filho do meu filho é meu neto. Então por que a Bíblia não escreve assim: E verás os filhos e os netos e a paz sobre Israel? Por quê? Porque a palavra neto não existe, meu Deus do céu. Vocês entendem? Então, assim, não é porque a palavra não está lá que a doutrina não seja verdadeira. Então, é verdade. A palavra Trindade, você pode arrastar a Bíblia de cima a baixo, o texto bíblico. A palavra Trindade você não vai achar. A não ser assim, em estudos, né, de rodapé da Bíblia e tal. Mas texto bíblico não tem a palavra Trindade, é verdade. Mas no conceito, a doutrina da Trindade, a gente vê amplamente na Bíblia. Mas vamos trabalhar esse texto aqui de Isaías 6, ó. Vamos lá. A partir do 1, tá? Para efeito de contexto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Então, quem que o Isaías está vendo? Eu via o Senhor, certo? Vamos lá. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo. Enfim, o texto começa, ó. No versículo 3, no clamor dos serafins aqui, ó, quando eles dizem assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Talvez a Bíblia de algum dos irmãos aí vai estar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Jeová. Na minha só está Senhor em caixa alta, tudo maiúsculo, né? Isso aqui é uma indicação de que lá está o nome de Deus. Eu vou ter que desenhar aqui. Uma folha. Quando os anjos falam Santo, Santo, Santo é o Senhor, lá na verdade, quando eles falam é o Senhor, eles estão falando do nome de Deus. Ó, deixa eu ver se está dando para ver aí. Esse aqui é o nome de Deus. É o Yod, He, Vav, He. É o YHWH, né? Isso aqui é o nome de Deus. Como é que pronuncia isso aqui, pastor? Não sei, ninguém sabe, tá? Ninguém sabe. Ninguém pode afirmar com certeza como é que se pronuncia o nome de Deus. Mas no texto original, lá está escrito o nome de Deus. Então ele está dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus verdadeiro. Aí ele cita o nome dele, que eu não tenho capacidade aqui, ninguém nesse mundo vai ter, de dizer como que se pronuncia esse nome. Mas é essa pessoa que está sendo adorada lá no céu pelos serafins. E é isso que o Isaías está vendo, certo? Até aqui tudo bem? Vocês estão entendendo, né? Beleza. Agora eu pergunto para vocês: quem que o Isaías está vendo? É uma clara referência ao Pai, certo? Quem é que está sentado no trono?
Lembra da visão do Estevão, quando ele vai morrer? Ele vê o filho à destra do Pai, certo? Ele vê o Jesus Cristo à destra de Deus. Então, quem está sentado no trono, quem que é? O Pai está sentado no trono, certo? O Pai, ok? Então, o que o Isaías está vendo? O Isaías está vendo o Pai. Certo até aqui? Vocês entenderam isso, né? Alguém não entendeu? Se não entendeu, abre o microfone aí e fala, pastor, eu não entendi. Ficou claro para todo mundo aqui, né? Sim, estamos Vamos lá. entendendo. Perfeito. Agora vamos para outro texto. João, capítulo 12. Capítulo 12 de João, nós vamos ler o versículo 41. Ó, vamos ler a partir do 37 para contexto, tá? João, capítulo 12, a partir do versículo 37, para contexto. Presta atenção nesse texto, irmãos. Ó. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Tá falando que Jesus fez muito milagre, o pessoal não está crendo nele. Beleza. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam, o coração se converte e os cure. Isso, Isaías disse isso quando viu a sua glória. Peraí, o texto está falando de quem aqui? Versículo 37. Quem é que está fazendo milagre e o pessoal não está crendo? Quem está fazendo milagre é o Senhor Jesus. Ele que está fazendo milagre. E o pessoal não está crendo nele, certo? Se você quiser tirar a prova, é só você voltar ao capítulo 12, ler todo o capítulo 12. Jesus Cristo está entrando em Jerusalém, o pessoal está adorando, mas no fim eles não estão crendo. É isso que o texto está trabalhando. Certo? Que eles não criam em Jesus. Jesus Cristo está fazendo milagre, o pessoal não está crendo. Olha lá, o versículo 35, ó, e disse-lhe, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por pouco tempo, andai enquanto tens luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. 36. E enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-os deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam. Quem está fazendo sinais? O Senhor Jesus, ele está fazendo milagre, certo? Então, o João está falando sobre Jesus. E aí ele está dizendo assim, ó, no versículo 41. E Isaías disse isso quando viu a sua glória. Então ele está dizendo que o Isaías viu a glória de quem? De Jesus. Ele está dizendo que o Isaías viu a glória de Jesus. Mas peraí, até agora a gente estava vendo... O único texto que a gente sabe que o Isaías está vendo alguma coisa lá do céu é o Isaías 6. Tanto que o que ele fala aqui, ó, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, é um texto lá de Isaías 6. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, o verso 10 lá do Isaías 6, ó. Engorda o coração deste povo, endureceu-lhe os ouvidos, fechou-lhe os olhos, e para que não venham a ver com seus olhos, a ouvir com seus ouvidos, entender com seu coração e converter-se e ser sarado. Então, o apóstolo João está fazendo uma menção de Isaías 6. E no texto de Isaías 6, a gente até então tinha entendido que o Isaías estava vendo o pai. Só que agora o João está dizendo assim, não, ele está vendo o filho. Aí você fala, peraí, ele está vendo o pai ou é o filho? Então, só que esse texto vai mais longe ainda, quer ver? Atos, capítulo 28. Abre comigo aí. Atos, capítulo 28. Pois não, quem me chamou? É a Lília. Pode falar. Na minha Bíblia, em João 12, 41, está falando assim, ó. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Que tradução é essa, minha irmã? Ai, deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver aqui. A tradução da irmã Lília deixa ainda mais explícito que ele está falando da glória de Jesus, porque no meu 41 está assim, ó, isso, Isaías disse isso quando viu a sua glória. A sua quem? Jesus, ele está falando sobre Jesus, né? O texto inteiro ele está trabalhando sobre Jesus, está fazendo milagre e o pessoal não está crendo. Aí ele está dizendo, ele viu a sua glória, a glória desse Jesus que ele está falando. Na tradução da irmã Lília deixa ainda mais explícito,
Está dizendo assim, Isaías disse isso quando viu a glória de Jesus. Então é muito claro que o Isaías viu a glória de Jesus. Mas não era a glória do Pai que ele estava vendo? A gente não entendeu até agora que era a glória do Pai? Então, só que esse texto vai mais além, que é o capítulo 28. Se a senhora achar a tradução, a senhora fala para nós, tá, irmã? Que é o capítulo 28 de Atos. Abre comigo lá. Atos, capítulo 28, a partir do versículo 25. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, ó. E quando ficaram entre si discórdias, estou lendo Atos 28 a partir do 25, tá? E quando ficaram entre si discórdias, se despediram dizendo Paulo essa palavra: bem falou o Espírito Santo. Quem falou? O Espírito Santo. Vamos ver o que ele falou. A nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize, dê ouvidos. De ouvidos ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, e vendo de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam, e se convertam e eu os cure. Ele está fazendo a mesma citação de Isaías 6. Então, peraí, lá em Isaías 6 a gente entende que o Isaías está vendo o Pai, João trabalha que, na verdade, ele está vendo o filho, e o apóstolo Paulo está dizendo que, na verdade, quem estava falando lá com Isaías era o Espírito Santo. O que isso significa, meus irmãos? Isso significa que lá a Trindade está sendo adorada. Os serafins estão dizendo santo, 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 porque há 3 pessoas ali. Entende? Então, assim, a Bíblia, por mais que o termo Trindade não está na Bíblia, a defesa da Trindade é amplamente vista na Bíblia Sagrada. Entende? E a minha preocupação aqui, meus irmãos, é que os irmãos creiam na Trindade, não porque eu estou dizendo, mas porque a Bíblia está dizendo. Entende? A nossa fé é fundamentada na palavra do nosso Deus, e não na palavra de pastores, não na palavra de homens, mas na palavra do Senhor. Quando ele disser. Então, a Bíblia, vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo entrar comigo aqui? Que não é uma ideia de homens. A Trindade não é uma doutrina de homens. Não, não. A Trindade, meus irmãos, é uma doutrina bíblica. Por mais que a palavra Trindade não existe, ela é revelada na Bíblia claramente, em vários textos. Então, irmãos, eu tô focando bastante nisso, porque muitas vezes, irmãos, um testemunho de Jeová, ele pega um crente da Assembleia de Deus com isso daqui. Ele abre lá em Deuteronômio 6,4 e fala, escuta, aqui não está dizendo que é um só Deus? Então, como que o Pai, Filho e Espírito Santo é Deus? Então, é isso. Não são 3 deuses, é verdade. É um Deus só que esse Deus é composto de Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como o marido e a esposa compõem uma só carne. A carne é uma só, é verdade. Só que essa carne é composta de marido e mulher. É uma unidade composta. Entende? A igreja é uma unidade composta. Entende? Então, assim, e isso... Quem afirma isso, meus irmãos, que a Trindade não, é porque não estudou. Entende? Só a pessoa não estudando para ela falar contra a Trindade. Eu vou dar um exemplo. Quer ver? Abre sua Bíblia aí, Gênesis. Capítulo 1, versículo 1. Texto que a gente conhece de cor, né? Gênesis 1. Lá está escrito assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou? Deus. Deus que está criando, certo? Só que essa palavra Deus aqui, ela é uma palavra plural. Você sabia? Porque assim, ó. E escrever aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo usar o meu celular, irmãos, para mostrar isso aqui para os irmãos. Espera aí. Se conseguir, vai ser benção. Tá dando para ver aí? Alguém me responde, por favor, que eu não sei se tá dando para ver. Sim. Alguém fala, tá dando? Tá. Sim, Ó, sim. Isso aqui, ó, tá escrito ele. A transliteração é essa aqui, ó. Ele. Isso aqui significa Deus, tá? Eu significa Deus. Preciso de uma caneta maior aqui. Eu acho que eu não vou. Um marcador aqui. Eu vou fazer com marcador aqui, ó.
Tá vendo aqui? Ó, isso aqui tá escrito eu. Eu é assim, ó. E L é Deus, tá bom? Por exemplo, quando Jesus está na cruz, que ele vai falar Deus meu, lá tá escrito assim, ó. É que lá é o texto é grego, mas ele fala Eli, né? Ele. Ó, eu é Deus, então aqui são duas palavras separadas. Deus meu, entende? Eu li. Deus meu. Deus meu, Deus meu. Entende? Por exemplo, tem um hino que fala Eloi. Tá errado, Eloi. Ele não fala Eloi, ele fala Eli. Eu e, ok? Então, ele significa Deus, certo? Ele significa Deus. Só que lá, no texto original, eu vou pegar a Bíblia aqui para mostrar para os irmãos. Ó. Porque a Bíblia é tão pequenininha que eu acho que não vai dar. Vamos ver. Se ficar pequenininho demais, eu escrevo. Lembrando-se que a gente está trabalhando aqui. A gente está trabalhando a ideia que só quem fala contra a Trindade é quem não estudou. Vamos ver se vai focar. Eu acho que não vai. É muito pequenininho aqui. Muito pequenininho. Ó. Bereshit, Bará. É essa palavrinha aqui, a terceira. Não está dando para ver. Não está dando para ver. Deixa eu escrever aqui. Vai ser melhor. Ó. Lá tá Bereshit, Bará. Aí lá tá escrito assim, ó. Lo. Ó, lá tá escrito assim, Bereshit Bará, aí vem essa palavrinha aqui, ó. Aqui tá escrito Elohim, tá? Elohim. Ó, aqui em cima, tá vendo? É a mesma conversação, ó. E ele significa Deus. E aqui embaixo, o que tá escrito aqui? Aqui, se traduzido ao pé da letra, irmãos, tá escrito deuses. Entende? Aqui tá escrito Deus na forma plural. E por que a nossa Bíblia traduziu como Deus, então? Por que a nossa Bíblia não traduziu como deuses e traduziu como Deus no singular? Porque é um Deus composto. É um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quem não estuda, vai falar com tranquilidade. Agora, quem faz uma aula de hebraico, o primeiro versículo que você vai aprender é Gênesis 1. Aí você fala, mas peraí, Elohim não é plural? Por que a nossa Bíblia traduz no singular? Porque o nosso Deus é um Deus composto. Entende? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer voltar aqui. Então, irmãos, só quem fala contra a Trindade é quem não estudou, meu Deus do céu. E isso vai mais além, ó. A gente leu o Deuteronômio 6,4, né? Abre aí, de novo, no Deuteronômio 6,4. Deixa eu ver, eu tenho uma outra Bíblia aqui. Talvez ela seja maior para a gente ler. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. É o Shema Israel. Deus. Talvez essa daqui dá para ver. Ver se eu consigo fazer os irmãos chegarem nessa daqui. Caramba! Jesus. Dá para ler, irmãos, aqui? Dá para ver os símbolozinhos? Dá sim. O Deuteronômio 6,4 está escrito lá, que é o texto que a gente já leu, né? Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, né? Ó, essa Bíblia aqui, ela a tradução e o texto original. Olha aqui, ó. Então, lá está escrito assim, Shema, vou aproximar mais. Shema Israel. Aí aqui é o tetragrama, a gente sempre substitui por Adonai, tá? Porque a gente não sabe a pronúncia. Então, vamos lá. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Foca nessa palavrinha aqui, ó. Essa palavrinha aqui, ó, errado. Peraí, eu vou tentar mostrar ela no computador que vai ficar melhor. Por aí. Deixa eu abrir o aplicativo da Bíblia aqui. Não, os irmãos têm que entender isso, pelo amor de Deus. Vocês estão vendo aí a tela do meu computador? Se estiver pequeno, vocês avisam. Tá pequeno, pastor. Vou aumentar mais. Muito pequeno, antes. Muito, peraí, não, vamos aumentar. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Beleza, ó. É o Deuteronômio, aqui, isso é o Deuteronômio 6, o versículo 4, que a gente vai trabalhar, né? Aqui, ó. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra que eu grifei ali na outra Bíblia é essa palavra aqui, ó.
eu ver, tá pequenininha ainda, meu Deus. Tem que abrir a Bíblia hebraica aqui também. Segura, irmão, segura. Peraí, vamos lá. Aqui, ó, essa última palavrinha aqui. Deixa eu aumentar. Tá dando pra ver? Aqui tá verdinho aqui. Uhum. Ó, aqui tá escrito errado, tá? Errado. Errado significa único, tá bom? Vou voltar pra Bíblia em português aqui, peraí. Ô Cristo, socorre. Como é que aqui nós faz ao vivo, irmão, e aí nós quebra a cabeça. Olha lá, aqui ó, único. A palavra, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra único aqui é a palavra errado, tá? Alguns irmãos vão falar é Shad, né? Porque é CH, mas o nome dessa letra aqui no hebraico é Het, tá? Het, assim mesmo, parecendo que vai cuspir, né? Het. E por isso a forma de falar essa palavra é errado, ok? Errado. O que significa, irmãos? O que significa essa palavra? Ela significa único, tá? Tá certo, a Bíblia está bem traduzida. Só que ela não é um único normal. Significa único, mas um único composto. Vou pegar outra folha aqui. O Fernando fica bravo, tô acabando com as folhas dela. Ó, vamos lá. A palavra que está ali é a palavra errado. Então, ela... Lembra aqui e aqui aberto, assim, ó. É dessa forma aqui, errado. Errado significa único. Só que toda vez que essa palavra aparece na Bíblia, ela sempre significa uma unidade composta. Por exemplo, a gente leu Gênesis 2:24. E serão ambos uma só carne. O uma lá, adivinha que palavra que é? É a palavra errado. Então é uma carne, só que uma carne composta de marido e mulher. Quando Deus está criando os dias lá, foi tarde, manhã e o primeiro dia. A palavra primeiro lá é errado. Por quê? Porque é o primeiro de uma série de 7 dias. Lembra que a criação foi em 7 dias? Então, é o primeiro dia, mas é o primeiro de 7. Entende? E existe uma outra palavra que denota unidade na Bíblia, que denota único, que é o número 1 e tal, que é a palavra Yahid, tá? Que é essa outra palavrinha aqui, ó. Essa palavra aqui é Yahid. Ela significa um também, único e tal, só que toda vez que ela aparece na Bíblia, ela significa único de verdade, único sozinho, composto. Vou dar um exemplo, ó. Salmo 68, tem um exemplo bom. Salmo 68, verso 6. Eu sei que tá técnico, meu irmão, nós já vamos voltar aqui, é só para defender o meu ponto, que só fala contra a Trindade quem não estuda. Deixa eu só fechar essas canetas aqui. Única. Meu Deus do céu. Salmos, a gente vai ler Salmo 68, verso 6. Está escrito assim, ó. Deus faz com que o solitário viva em família. A palavra solitário aqui é a palavra Yahid. Então, assim, Deus poderia, quando Moisés escreveu Deuteronômio 6:4, por que ele não colocou a palavra Yahid, e sim a palavra Errad? Porque o nosso Deus é único, sim, é verdade, é um só Deus, só que ele é uma unidade composta. É o exemplo, imagina que você tem um prato. Imagina que você tem um prato, e nesse prato tem uma uva solta no prato. Essa uva é uma Yahid, porque ela está sozinha. Se eu tiver um cacho de uvas, é um cacho, só que ele tem um monte de uvas, aí a palavra é errado. Entende? Então o nosso Deus, ele é verdade, ele é único, e é o único Deus, tá tudo funcionando. Só que ele é um Deus composto, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Entende? E porque, trabalhando, a gente conversou, né, sobre o Mateus 28:19 lá, o nome é um nome para os três, porque a transliteração Jeová, né, quando fala Jeová, tá falando dos três. O Pai é Jeová, o Filho é Jeová, e o Espírito Santo também é Jeová. Entende? Então, lembra da placa que eles colocaram em cima da cabeça de Jesus? Se você pegar a primeira letra de cada palavra, adivinha o que vai dar? Vai dar o tetragrama, Yod He Vav He. É por isso que os judeus eles ficam bravos com aquela placa. Eles falam, não, troca essa placa aí, tem que trocar. E aí o Plaza fala, não, o que eu escrevi, vai ficar lá essa placa aí. Porque quando eles olharam, eles falaram, caramba, tá dando o tetragrama, não pode. Então, é porque Jesus Cristo é Jeová.
Jeová não é o Pai. Jeová é o Pai, o Filho, é o Espírito Santo. Entendeu? É o nome da Trindade. Não é Jeová, né? Os irmãos entenderam, né? A gente não sabe como que é o nome de verdade. Mas o meu ponto é esse. A Trindade, meus irmãos, é uma verdade bíblica facilmente de ser defendida. Há um só Deus, tá tudo certo, tá tudo funcionando, é tudo verdade, mas esse Deus se apresenta como Pai, Filho e Espírito Santo. Aí é verdade que o Filho é Deus? Então é. Ó, vamos trabalhar essa questão. Que o Pai é Deus, ninguém duvida, certo? Todo mundo sabe que o Pai é Deus. Mas João 1, capítulo 1, versículo 1, vamos ler junto aí. João 1, vai dizer o seguinte, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Beleza, segue. Ele estava no princípio com Deus. Olha o verso 3. Todas as coisas foram feitas, foram criadas por ele. E sem ele, o Filho, nada do que foi feito se fez. Então, tudo que o Pai criou, o Filho criou também, porque eles não se separam. O Pai, Filho e Espírito Santo, eles são uma unidade. Eles não se separam, certo? Eles não se separam. Então, o Filho é Deus. Aí, e o Espírito Santo? Também. Vamos lá para o livro de Atos. Será que o Espírito Santo é Deus também? Vamos lá. Atos, capítulo, eu acho que é o 13. Eu vi aqui. Acho que eu não tenho anotado aqui. Tem. Tá na raça. É antes, eu acho. É capítulo 5. Achei. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, capítulo 5 de Atos. Atos, capítulo 5. É aquele episódio de Ananias e Safira. Todo mundo conhece o texto, né? O Ananias e o Safira, eles vendem uma casa que eles tinham, aí eles pegam o dinheiro e vão levar para os apóstolos, tá bom? Eles pegam o dinheiro e vão levar para os apóstolos. Só que eles vão mentir. Eles apresentam o dinheiro e falam o seguinte, ó, esse aqui é todo o dinheiro da casa. Só que, na verdade, eles tinham escondido uma parte. Entendeu? Bom, vamos ler, vai, é melhor a gente ler. Atos capítulo 5, a partir do 1. Um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Então, ele guardou parte do valor. Beleza. Sabendo também a sua mulher, então a mulher também sabia desse negócio. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo? Para quem que o Ananias está mentindo? Para o Espírito Santo. Aí o texto segue. E restiveste parte do preço da herdade. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Olha o que o Pedro vai dizer agora. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Peraí. O Ananias, quando ele leva o preço lá, o Pedro está dizendo assim, por que você deixou o Satanás encher o teu coração para você mentir para o Espírito Santo? Então ele está mentindo para quem? Para o Espírito Santo. Aí lá no versículo 4, o Pedro vai fazer a seguinte afirmação: você não está mentindo para homens, você está mentindo para Deus. Isso significa que o Espírito Santo é Deus também. É Deus também. Ok? Então, que o Pai é Deus, ninguém duvida. Que o Filho é Deus. E isso aqui, irmãos, há vários versículos da Bíblia que afirmam que o Filho é Deus. Eu trabalhei João 1, mas a gente pode trabalhar 1 Pedro, a gente pode trabalhar João 6. Há vários textos que afirmam que o Filho é Deus. Vários textos. A gente pode trabalhar Tito, a gente pode trabalhar Colossenses. Então, vamos trabalhar esse de Colossenses. É 2, que é o 8. Deixa eu ver se é isso mesmo. Colossenses 2. É o 9, ó. Vou ler o 8 para contexto. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Ele está falando sobre Cristo, então. Porque nele, no Cristo, que ele acabou de citar, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita toda a plenitude de ser Deus, da divindade. Isso significa que o Filho é Deus. Entende? Então,
É bem fácil, irmãos, a gente trabalhar na Bíblia a divindade de Pai, Filho e Espírito Santo. Se há um só Deus, e na Bíblia o Pai é reconhecido como Deus, o Filho é reconhecido como Deus, e o Espírito Santo é reconhecido como Deus, a única saída é, os três são Deus, mas todos eles é um só Deus. Os três é um Deus apenas, e não três deuses, mas um só Deus. Entende? Um só Deus. Bom, e dá pra gente ir mais além, irmãos, mas já é 9 horas, então eu acho que a gente precisa parar, né? Vamos lá, irmãos, eu queria ouvir vocês. Abre o microfone aí. Não fui claro em algum aspecto do que a gente conversou, alguma coisa que os irmãos têm de dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que você já viu alguém falar que te deixou em dúvida. A hora é agora. Todo mundo entendeu tudo? Todo mundo é PhD em Trindade agora? Pastor Onde Anderson, você Dá o leu? endereço da casa de vocês para o Testemunho de Jeová, e aí domingo de manhã, aí você pega ele e ensina bem. Quem me chamou? Dilma, Quem me chamou aí? Eu vi meu Aonde nome. você leu o último versículo aí? Passa para mim. Li Sampaio, ó, a mãe Qual, dele. qual o versículo? O último que você leu agora, que eu Levi. não peguei. Eu não lembro. O que o versículo falava, pra eu lembrar? Foi Colossenses. Colossenses 2, 8 e 9. Estava confirmando o Espírito Santo. Ah, sim. Nele habita corporalmente toda a plenitude da Isso. divindade. Colossenses 2. Colossenses O 2? versículo 8 e 9 eu li. Ok. Isso. Então, assim, meus irmãos, e assim, dá pra gente ir mais longe com isso. 9 e 5, vai, 5 minutos, pra gente ir um pouquinho mais longe. Vamos lá. O pastor Abre comigo Anderson, aí, senhora. tem Pode um falar. pastor no YouTube aí que está pregando que ele fala que, que Jesus é Deus. Ele fala que não tem outro, Jesus é Deus e pronto. Entendeu? Né, mentira? Sim, então, é verdade, Jesus é Deus? O É único Deus. Deus. Mas Que e ele é o Jesus, único Deus, é verdade, Jesus é o único Deus. Só que o Pai e o Filho também é Deus, e os três fazem parte da mesma divindade. É isso que confunde muita gente. Fala, peraí, Jesus é o único Deus? Sim, Jesus é o único Deus. O Pai é o único Deus e o Espírito Santo é o único Deus. É porque os três formam um. É igual assim, ó, igual o corpo da pastora Débora, a alma da Débora e o espírito da Débora. Os três formam a Débora. Se você tirar só o corpo da Débora, é Débora? É Débora. Se eu tirar só a alma da Débora, é Débora? É Débora. E se eu tirar só o espírito da Débora? É sim, porque os três formam a Débora. Entende? É a mesma coisa que acontece com o Pai. É a mesma coisa. O que eu queria trabalhar com vocês, olha que interessante. João capítulo 1, o versículo que a gente vai ler aqui é o 18. João 1, 18. Olha que interessante, ó. A seguinte afirmação está em João 1, 18. Deus nunca foi visto por alguém. Ou seja, ninguém viu Deus. É isso que o versículo está dizendo. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então esse versículo está dizendo assim, ninguém nunca viu Deus. Ninguém nunca viu Deus, certo? Então, abre em Juízes 13 agora. Juízes capítulo 13. Eu vou ter que ver o versículo que eu não lembro aqui. Eu vou ler a partir do 17, tá? Para efeito de contexto. Aqui a gente vai ver o pai e a mãe do Sansão, tá? O pai e a mãe do Sansão são visitados por um anjo, e a Bíblia chama de anjo de Deus, tá? Aí o anjo fala algumas coisas para a mulher e o homem não sabe, aí ele fala, olha, eu queria que ele voltasse aqui para ele me falar aí. Aí o anjo volta, aí beleza. Aí vem o versículo 17. Juízes do quê? Capítulo 13, isso, capítulo 13 de Juízes, eu vou ler a partir do 17, tá? Mas o contexto é esse, é o pai e a mãe do Sansão, tá? Conversando com um anjo, que a Bíblia chama de anjo do Senhor ou anjo de Deus, ok? Versículo 17 está escrito assim, ó. E disse Manoá ao anjo do Senhor, qual é teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? O anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome? Visto que é maravilhoso.
Glória E a versículo Deus. 19. Então Manoá tomou um cabrito, uma oferta de manjares e ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E o anjo, maravilhosamente vendo Manoá e sua mulher, e sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu numa chama do altar, e o vendo Manoá e sua mulher caíram em terra sobre seu rosto. E nunca mais se apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Olha como Manoá vai dizer, nós estamos no verso 21. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor, e disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto O Senhor. Deus. O anjo do Deus, Não, você- peraí. Mas João 1,18 está dizendo que ninguém nunca viu Deus. Como é que esse cara pode ter visto Deus? Então, é porque ele está vendo Jesus. E Jesus, quem é Jesus? Jesus é Deus. Tanto que ele vai dizer assim, ó. Por que você está perguntando meu nome? Visto que é maravilhoso. Alguém lembra de um texto que ele é chamado de maravilhoso? Uhum. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Vamos lá. Isaías 9, 6. Se alguém lembrar de qual pode citar. Isaías 9, Porque 6 um está dizendo menino assim. nos nasceu, não é? Pode Um ler. menino Isso, pode ler. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte. principado estava sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Um menino nos nasceu. Um filho É. se nos deu. Quem foi o menino que nasceu? Quem foi o filho que foi dado para nós? Um filho se nos deu. O seu nome será maravilhoso. Quando o Manoá perguntou lá, como que é seu nome? Para eu te honrar. E ele fala, por que você pergunta o meu nome? Visto que meu nome é Jesus Maravilhoso, Cristo, gente. glória. Então, toda vez que alguém vê Deus na Bíblia, essa pessoa está vendo Jesus. E em vários Jesus. o Jacó, ele luta com Deus. Fala, como que o cara conseguiu lutar com Deus? Então, é Jesus que está ali. Uhum. O anjo que visita o Abraão. O anjo que entra na fornalha com os jovens. O rei vê de lá e fala, então, eu estou vendo um quarto homem, e o quarto tem um aspecto do filho dos deuses. É claro que ele vai trabalhar Deus no plural, mas é porque ele é politeísta. Só que ele está vendo Jesus Cristo dentro da fornalha com os rapazes. Mas a Bíblia diz que ninguém nunca viu Deus. Então, ninguém nunca viu Deus. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez revelar. Então não tem, Jesus é Deus, não tem saída. E ele é o mesmo Deus do Pai. Eles estão em unidade. Eles estão em unidade. Eles são um só, certo? Eles são um só. Então, assim, é muito gostoso, né? A gente conversar sobre isso. Jesus, ele vai afirmar que ele e o Pai são um. Isso está escrito, deixa eu pôr essa Bíblia de cabeça, não lembro. João 10, João 10:30. Capítulo 10. João 10:30 está escrito o seguinte, ó. João 10. Ó. João 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. E isso incomoda os judeus. Num ponto, verso 31, e os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejá-lo. Quando eu e o Pai somos um. E isso irrita os judeus. Por quê? Porque ele claramente está se fazendo Deus como o Pai. Ele está dizendo, eu sou Deus como o Pai. Eu e o Pai somos um. Há uma unidade do Pai. Não dá para separar o Pai e o Filho. Eles são três pessoas distintas, não separadas. Um é o Pai, outro é o Filho, mas os três formam o nosso único e verdadeiro Deus. O Deus da Bíblia, o Deus da Palavra, o Deus Criador, o nosso Salvador. É um só Deus, mas composto de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos encerrar, que já é 9h11, aí senão os irmãos cansam de mim e aí lascou. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer conversar alguma coisa? Dúvidas, questionamentos, reclamações? Eu estou abastecida da palavra, alimentada, glória a Deus. Também, glória a Deus. Foi uma benção, viu? Bênção mesmo. Amém. Deus abençoe você. Deus seja louvado. Obrigado. Deus abençoe sua vida, Anderson. Deus sempre te sustenta com essa sabedoria. Amém. É uma sabedoria do céu mesmo. Amém. A Deus toda a glória. Fico feliz de servir, meus irmãos. Eu sirvo, eu existo para isso. Esse é o meu chamado, então, por mais que infelizmente não são muitos irmãos, né, que aderem, mas enquanto Deus me der fôlego, é o que eu vou fazer. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão, só justificando aí, eu vi lá na Amém. votação que ganhou de continuar o estudo de Romanos, só que
Quando eu sentei aqui para falar, deixa eu montar a aula de hoje, a Trindade estava ganhando, por isso que a gente falou sobre Trindade, tá? Mas aí nas próximas semanas a gente retoma aí o estudo de Romanos. Amém, irmãos? Amém. Tudo bom. Deus abençoe os Amém. meus irmãos, Amém. então. Uma ótima Glória a noite a Deus. todos. Amém, a E paz. sigamos, irmãos. Sigamos Pela paz. lendo a Bíblia, estudando. Amém? E na comunhão do nosso Senhor. Deus abençoe. Amém. Tenha uma ótima noite.